Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Este programa sobre literatura que completa este ano 20 anos no ar, de forma quase ininterrupta. E hoje, para conversar aqui sobre literatura, eu estou no estúdio com um jovem escritor. E quando eu digo jovem escritor, eu estou dizendo jovem mesmo. Hoje eu vou conversar com o escritor Pedro Henrique Luz Salomão, que tem 11 anos. Tudo bem? Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Olá, tudo bom? Tudo. Pedro, 11 anos e você já publicou um livro, que é As Aventuras de Apolo pelo Mundo. Esse livro aqui, que eu achei assim, muito bem feito, inclusive. Ele tem uma das coisas que me chamou a atenção é a quantidade de... Não só a história, mas o acabamento final do livro, muito bem feito. Como é que foi essa aventura de escrever o livro e de onde é que surgiu essa ideia? Para a gente começar a nossa conversa. Por que escrever um livro? Muito obrigada. Começou tudo quando minha mãe decidiu escrever um livro dela. Eu vi ela escrevendo o livro dela, daí eu pensei, eu também quero escrever um livro. Daí eu comecei, fui indo, tendo as ideias e fui fazendo o livro. Daí às vezes tinha um problema de falta de ideias, Daí tinha que pensar, mas não é fácil, mas eu fiquei feliz com o resultado final. Foi adiante, começou escrevendo, e de onde é que surgiu a ideia para o livro? O que o livro conta, assim? Sem dar spoiler, claro, mas qual que é o plot principal do livro, da história? É um pássaro que viaja para 7 países do mundo, os países que ele tinha um sonho de visitar. E ele vai vivendo muitas aventuras em todos os países que ele vai passando, se divertindo, provando a culinária de todos esses países, porque ele é muito comilão. Você é muito comilão? Eu sou muito comilão. Imaginei que geralmente quando a gente começa a escrever, a gente começa escrevendo com coisas que a gente se identifica, Então, o início da tua escrita se deu por influência materna. Tu viu a tua mãe escrevendo e tu quis, digamos assim, fazer uma imitação. E você lê desde criança, desde criança você tem 11 anos de idade, supostamente você ainda não é um adulto, Parece que tu já é um adulto, parece que eu estou conversando com um adulto aqui, inclusive. Mas você lê desde pequenininho, desde 6, 7 anos, começou lendo livros? Sim, eu leio desde pequenininho, sempre gostei muito de ler, também é um dos motivos para eu ter escrito meu livro. Sempre gostei muito de ler. Tem uma coleção específica que eu gostei muito de ter lido, que é Harry Potter. Eu gostei muito da coleção, li a coleção inteira. 11 anos você é de 2025, Então, você não pegou aquela explosão toda do Harry Potter que teve. Mas você, que no início ali, quando a Rowling explodiu no mundo todo, ficou super famosa. Mas mesmo assim você se apaixonou pelos livros dela igual. E você conheceu os livros primeiro ou o filme? Assistiu os filmes também? Primeiro eu assisti os filmes, depois, assistindo os filmes, eu tive a vontade de ler os livros do Harry Potter. Esses países que aparecem no livro são países que você gostaria de visitar? Já visitou, talvez? Todos os países que aparecem no livro são os países que eu gostaria de visitar. Pretende ainda visitar algum dia, tem essa meta, digamos assim. Isso. Então você colocou no Apolo, que é o nome do personagem, o nome do pássaro, você colocou nele, de certa forma, desejos que você também tem. Existe essa identificação com o personagem? O personagem é um pouco você também ou não? Existe, por isso que foi tranquilo assim, de criar o personagem principal, porque eu fui pegando o que me identificava com ele e fui adicionando na história. Sabe que essa é uma das primeiras regras da escrita criativa, que a gente começa escrevendo com coisas com as quais nós nos identificamos, que fazem parte da nossa realidade. Muitos escritores começaram assim, inclusive. Tinha, por exemplo, escritores que gostavam de viajar, escreviam sobre viagens. Isso é bastante comum. Escritores que eram marinheiros, que trabalharam como marinheiros um tempo, escreveram livros que tinham personagens que eram marinheiros também. Essa identificação geralmente é muito comum. Você coloca em cada um dos países que o pássaro visita características, pelo que eu percebi aqui,
bem próprias desses países, que nem você falou a culinária, que foi uma das que você citou, né? Você fez alguma pesquisa para poder escrever? Teve sim uma pesquisa. Antes de começar, né, a escrever o livro, teve uma semana assim, inicial de pesquisa, pesquisando sobre as características dos países, a cultura. E você acha assim que uma coisa que chama a atenção, né, é que você é muito jovem, 11 anos. Então você falou que você foi influenciado pela sua mãe na escrita. E hoje em dia a gente fala muito assim sobre a dificuldade das gerações mais jovens, da geração Z, em relação à escrita e à leitura. Você, além da influência da sua mãe, assim, por que você acha que você se tornou um escritor? Porque tu já é um escritor, né? A gente pode dizer que tu é um escritor. Bom, eu sempre gostei de ler muito. Acho que isso influenciou na minha escrita. Eu sempre gostei de ler muitas histórias, daí eu pensei, eu quero criar a minha própria história ali. Daí eu decidi começar a escrever meu livro. Passou da leitura direto para a escrita. Exatamente. E qual que foi a principal dificuldade que tu enfrentou? A falta de ideias. Principalmente a falta de ideias, porque às vezes a pessoa estava conseguindo escrever ali, estava indo bem, mas daí trava numa parte. Daí demora, às vezes, 1 dia, 2 dias para conseguir pensar numa ideia para escrever. Não, 1, 2 dias até pouco. Tem escritores que ficam anos nesse travamento, né? Isso faz parte, é comum. Tu pretende publicar alguma continuação no livro já? Pretendo publicar uma continuação. Ainda não defini a data que vai ser publicado, mas tô fazendo. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E você tem algum sonho assim para frente? Tu pretende levar adiante uma carreira de escritor ou é muito cedo para pensar nisso? Bom, eu nunca pensei nisso, mas é uma coisa legal que eu gosto de fazer. Então dá para considerar. Com 11 anos, tem gente que vai dizer que estava comendo terra. Né? Já viu esse meme na internet. Com 11 anos eu estava comendo terra, não estava escrevendo livro. E você já publicou um livro. Quando você foi escrever, você levou adiante esse processo como se fosse um trabalho ou você levou mais como se fosse uma brincadeira? Foi muito difícil? Você teve algum outro peso assim, na tua vida ou foi uma coisa mais... Não, foi uma coisa mais tranquila, mais leve assim. Não considerei um trabalho. Foi bem tranquilo. Não tive problemas, tirando a falta de ideias muito grandes. Que você... Do Harry Potter que você citou ali, né, que é a principal leitura que você fez, tu trouxe alguma influência pro livro? Bom, pro meu livro, acho que indiretamente, assim, eu devo ter colocado sem eu perceber até. Por causa que eu gostei muito da coleção do Harry Potter, assim, eu já li 2 vezes a coleção inteira. 2 vezes? Uhum. Tá quantas páginas? É bastante, né? É Cada bastante. livro deve ter 200, 300 páginas. Alguns são um pouquinho... São menores, mas é um livro bem... Na verdade, forma um livro só para pensar, né? Não chegou a ler O Senhor dos Anéis ainda? Não, nunca li. Pretende? Pretendo ler. Né? Que é um dos clássicos da fantasia. E além dessas leituras, tem alguma outra assim, que te impactou bastante? Teve uma outra que eu gostei, assim, que eu peguei na biblioteca lá, Deutora Quest, ó, o nome da coleção. É bem antiga. Como é que é o nome? Deutora Quest. Deutora? Deutora Quest. Deutora Quest. Lembra da autora? Eu acho que é a J.K. Rowling, a mesma do Harry Potter. Não será? Porque esse é mais antigo? Eu não sei, eu acho. Né? Porque esse é mais antigo. Porque a Rowling é conhecida principalmente pelo Harry Potter. Claro que ela teve alguns trabalhos ali posteriores, mas que não fizeram tanto sucesso assim. Quando você escreveu esse livro aqui, não que seja uma coisa que os autores façam quando escrevem, não que seja algo necessário, você teve a ideia de passar alguma mensagem? Bom, eu acho que de ajudar os próximos, ajudar o próximo. Tem essa mensagem no livro também? Tem essa mensagem no livro. O Apolo ajuda muito as pessoas. Mas ajuda como? Por onde ele passa, onde ele vê um problema, ele tenta ajudar a resolver essa situação. Então ele é uma
Aliás, ele é que tipo de ave mesmo? Ele é um periquito. Periquito brasileiro, né? Periquito sul brasileiro. Uhum. Essa ideia de colocar ele como um periquito sul brasileiro, você colocou uma identidade nacional para ele. Tu trouxe para ele alguma característica mais brasileira, assim? Bom, Olha que eu tô fazendo perguntas bem adultas para ti. bom, eu acho que não. Eu só coloquei a nacionalidade dele brasileira. Né? Não, eu falo isso, sabe por quê? Porque muitas vezes eu vejo, porque eu trabalho também com jovens, né? E eu vejo que às vezes eles vão escrever romance ou coisa assim, eles começam colocando justamente personagens de outras nacionalidades, principalmente nacionalidades americanas, né? Que a gente tem muita essa influência dos Estados Unidos, na nossa cultura, né? Bom, você mesmo citou Harry Potter, né? Estamos citando, a J.K. Rowling é inglesa, se não me engano. É. Inglesa, né? Mas enfim, Estados Unidos, Europa, a gente tem muito essa influência, assim. E uma das coisas que me chamou a atenção é que você colocou um personagem, ao invés de simplesmente colocar um personagem estrangeiro, como fazem a maioria dos jovens quando vão escrever fanfics e tal, você colocou um pássaro que é tipicamente brasileiro, né? Você fez questão de frisar isso na introdução, né? Apolo é um periquito sul-brasileiro, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Então foi algo meio inconsciente. Foi. Mas quando colocam o nome em estrangeiro também é algo inconsciente. Eu acho que tu tem um pé bem colocado na nossa cultura. Tanto é que o Apolo ele faz uma viagem a esses 7 países, são 7, né? 7 países. E ele volta para o Brasil, né? Ao final. Volta pro Brasil no final. E isso dá o plot para a continuação. Que você está escrevendo, mas ainda não escreveu. Já está pronta? Está quase pronta? Tá em andamento, tá indo. Tu já começou, então? Já comecei assim. Qual que é a previsão de terminar? Não tem ainda. Tá indo. Sim, ano que vem, outro. Em algum dia, em algum momento. Não, essa é outra prova que você serve para ser escritor, viu? Porque, na verdade, quando você... É muito comum entre os escritores que eles escrevam, né? E aí eles ficam com o trabalho, o próximo trabalho, eles ficam protelando, ficam adiando. Isso é uma característica... Mas por que tu não escreveu ainda? Eu tenho que ir pensando, tendo ideias para escrever o livro e formulando assim. Tu já estudou alguma técnica de escrita ou você escreveu ele baseado, como você falou, na tua experiência de leitor, né? Na influência da tua mãe? Então a gente tem 2 influências principais na tua escrita, por enquanto. O fato da tua mãe ter publicado um livro e o fato de você ser um leitor, né? Mas quando você foi escrever, você estudou alguma técnica, chegou a procurar alguma coisa na internet sobre isso? Eu não vi nenhuma técnica de escrita. Eu escrevi pela minha experiência de leitor, como você disse, e pela inspiração que eu tive do livro da minha mãe. Foi uma escrita mais intuitiva. Isso. Né? Sentou, decidiu o que ia escrever, decidiu o que ia fazer e ia fazer. O personagem Apolo, por que é Apolo o nome dele? Bom, eu tinha pesquisado assim alguns nomes, só que não tinham achado bom para botar no personagem. Quais? Lembra? Agora eu não vou lembrar de cabeça quais nomes tinham aparecido na minha pesquisa. Mas daí eu fui vendo a história e vi que ele ia para Grécia. Eu coloquei que ele ia para Grécia. Então eu pensei, Apolo, eu acho que combina bastante com o personagem. Daí eu decidi colocar Apolo. Ué, por quê? Por que combina? Bom, eu achei que as características do personagem, a personalidade dele, assim, combina com a história lá do Apolo, deus grego. Que era o deus grego da boa forma, né? Isso. O patrono das artes. Isso. Da Grécia Antiga. Quando você deu forma para esse personagem, assim, qual foi a principal característica dele que tu quis passar para as pessoas? Bom, que ele é um pássaro muito colaborativo. Ele sempre está ajudando o próximo. Então esse é um dos centros da história, assim, essa ideia dele ser Corajoso empático, também. corajoso, simpático e essa aventura que tem todo no livro que você tirou lá da série do Harry Potter, né? Tu gosta de filosofia? Mas antes de responder, lembre-se que eu sou professor de filosofia. Olha, mais ou menos, eu não tenho aula de filosofia ainda na escola. Não? Uh-uh. Que crime.
Só ano que vem vou ter aula de filosofia. Mas mesmo você não tendo aula, cara, que é brincadeira, né? Cada escola tem a Sim. sua grade. Mas mesmo você não tendo aula de filosofia, você conhecia o deus Apolo. Sim, conhecia. Nós estudamos isso no primeiro ano lá na escola, os deuses gregos. Primeiro ano do ensino médio? Não, primeiro ano do... Primeiro ano... Não, Primeirinho? Primeiro, é. Primeirinho mesmo. Olha que bacana. Estudaram sobre os deuses gregos. Na aula de história, não seria aula de história? Eu acho que foi na aula normal, assim, foi mais um projeto voltado o ano inteiro pra isso. Olha que interessante essa influência. E você tem qual ano agora mesmo? Agora eu tô no 6º ano. 6º ano. Bacana. E aí você ficou com isso na tua cabeça, na tua memória, quando você foi escrever, Sim, eu lembrei. lembrou que tinha estudado sobre o Apolo lá no primeiro. Isso que legal. Para ver a importância, às vezes, desses conhecimentos, né, que a gente acaba encontrando, não só na escola, mas principalmente na escola também, né? Que isso fica guardado na nossa mente, né? As pessoas geralmente não... Hoje elas têm uma crítica muito grande, assim, por que tu vai estudar a fórmula de Bhaskara? Por que tu vai estudar filosofia? Mas é uma cultura básica, geral, né? Que as pessoas precisam ter. E que no teu caso foi útil para escrever o livro. Nós vamos para o intervalo, um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o Apolo. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Pasfunense de Letras. Programa que está aí completando este ano 20 anos de existência. E hoje estou aqui conversando com o jovem Pedro Henrique Luz Salomão, que publicou o livro As Aventuras de Apolo pelo Mundo, né? De 11 anos apenas. Henrique, você teve alguma experiência anterior de escrita antes do Apolo? Tive sim. Quando eu tinha 5 anos, na janela do meu apartamento, lá na cozinha, tinha uma casa de João de Barro num poste. E daí eu sempre comentava daquele João de Barro, lá, a casinha do João de Barro. E daí eu decidi escrever um livro, assim, com papel e canetinha. Eu escrevi tudo com canetinha, fiz os desenhos, tudo, e grampeei. Eu acho que essa foi minha primeira experiência com a escrita. E nessa história já conta que ele viajava pelo mundo também, só não foi tão detalhado assim, mas ele viajou lá para a Itália, para os Estados Unidos também nessa história. Então acho que isso também foi outra experiência, que na hora de escrever o livro eu lembrei e pensei, eu tinha escrito aquela história lá e deixei parado lá. Daí eu pensei, eu quero escrever agora uma nova história com mais informações, mais detalhes, melhorada. Você escreveu com 5 anos. 5 anos. 5 anos, nossa senhora. Então olha só, você já tem 6 anos de experiência como escritor. Né? Não, mas é verdade, se tu for ver mentalmente, em termos de cérebro, né, você começou a escrever realmente quando você tinha 5 anos, de 5 a 11 anos, você já tem uma trajetória de experiência. Porque às vezes as pessoas elas começam a escrever, por exemplo, com 11, 15 anos, elas vão publicar o primeiro livro aos 30. Né? Então, quer dizer, você já tem alguns bons anos de envolvimento com a escrita. Que bacana, que legal, isso assim, bem inusitado realmente. Outro detalhe que me chamou, e veja como você utilizou essa história do João de Barro, né, para montar essa aqui. Porque tu tirou dela características para esse livro, né? Tirou algumas características daquela história para esse daqui? Tirei. Tirou quais que foram as principais, assim, que você mais...
Principalmente o personagem principal, porque o João de Barro, ele era, na história inteira, assim, conta, o João de Barro sempre era muito feliz, muito alegre, ele sempre fazia festa e comia bolo, esse tipo de coisa assim, ele era bem feliz, bem animado. Então eu tirei isso de característica principal para colocar no Apolo, o personagem. Então, na verdade, se tu for parar para pensar, você começou a escrever esse livro com 5 anos, de certa forma. Tu escreveu o primeiro protótipo dele, digamos assim, ficou na tua cabeça e depois você conseguiu finalizar ele quando você estava com 10, né, 5 anos depois. É um escritor nato. É justamente o que os escritores costumam fazer. Outra característica que me chamou a atenção no livro é que você fez as ilustrações utilizando IA. Isso, porque eu fui olhar justamente aqui, né, na questão, não tem um ilustrador, você mesmo quem fez as ilustrações do livro com IA. Como é que foi esse processo? Bom, aproveitar o avanço da tecnologia a ajudar de uma forma boa, uma forma positiva. Assim, tinha que descrever para IA todas as características de como queria que o personagem tivesse, o fundo, mas aproveitar o avanço da tecnologia de uma forma boa e positiva. Eu acho que o resultado final das imagens ficaram ótimas, chegou a me surpreender. Qual IA que você utilizou? Eu inicialmente usei o ChatGPT, o 4O pago. A versão paga dele, né? A versão Sim. paga do ChatGPT. Isso. E depois, usou mais alguma outra ou só essa? Depois eu usei o Leonardo IA, uma IA de geração de imagens também muito boa. Mas eu usei mais o ChatGPT 4. Depois disso, para aprimorar as imagens, eu usei o Leonardo IA. Você utilizou as duas, então, uma para criar o ChatGPT e outra para fazer o aprimoramento. Isso. E claro que você é bastante jovem, talvez para fazer essa pergunta, mas como é que você vê essa tecnologia assim? Porque você é de uma geração que tu não nasceu com a IA, mas tu pegou a IA enquanto você ainda está com o teu cérebro em desenvolvimento, digamos assim. É diferente de, por exemplo, eu conheci a IA depois dos 35 anos. Né? Eu já tinha mais de 35 anos quando conheci a IA. Você conheceu a IA enquanto você ainda é praticamente uma criança. Qual que é a tua opinião sobre o uso dessa tecnologia? Eu acho que a tecnologia é uma coisa que veio assim, muito positivamente e que cada vez mais vai estar na vida de todas as pessoas. Porque a IA é uma tecnologia muito avançada, assim. E eu penso que daqui a alguns anos as pessoas já vão estar usando IA como se fosse uma coisa mais natural, assim. As pessoas não vão mais querer aprender a como usar IA. As pessoas vão querer aprender a como tal pessoa usa IA. Quer dizer, vai existir uma especificação do uso, uma especialização do uso de IA. Sim. É isso? Eu acho que vai ter pessoas, por exemplo, que vão ser especializadas em usar a IA de uma maneira muito própria. Sim, isso daí. Aproveitar para a profissão da pessoa, tudo. Para pessoal, a pessoa. Eu acho que a IA vai estar muito presente em tudo. Na tua opinião, e é realmente sim uma opinião mesmo, bem tranquila, você acha que essas ilustrações são arte? Eu acho que são arte, porque a pessoa tem que descrever, passar todas as ideias para a IA criar, né? Não é a pessoa que está criando manualmente, mas a pessoa tem que descrever todo o pensamento, fazer um pensamento crítico, assim, de descrição, só não vai aplicar na prática. Mas eu considero arte. Considerar arte? Porque se a gente for perguntar, de repente, para alguém com mais idade, as pessoas vão dizer que não é, por exemplo, porque sempre tem esse preconceito, né? Eu lembro, se a gente for analisar a história da humanidade, né, quando surgiu a fotografia, por exemplo, os pintores, eles fizeram toda uma rebelião contra, foram todos contrários ao surgimento da fotografia, dizendo que fotografia não era arte. Né? E hoje em dia a fotografia está estabelecida
como um ramo da arte, né? Tranquilamente uma das linhas da arte, né? Ser fotógrafo é ser um artista, porque não basta você tirar a fotografia, você tem que saber como tirar a fotografia e dependendo do fotógrafo, ele vai tirar a fotografia do jeito dele. Cada fotógrafo tem uma visão específica sobre a fotografia. Você acha que vai acontecer algo parecido com a IA? Bom, eu penso que conforme a IA vai avançando, que o avanço da IA atualmente está sendo muito rápido, a IA está se desenvolvendo muito rápido. Eu acho que conforme a IA for se desenvolvendo, até na criação de imagens isso vai acontecer. Que a gente vai ter artistas que não vão necessariamente ser desenhistas, talvez até tenham um pouco de estudo em desenho, mas eles vão ser especialistas em criar imagens de IA. Sim, vão ser artistas que usam IA. Tipo, a pessoa tem que ter o conhecimento de artista para conseguir ver se a IA entregou realmente o melhor resultado. Porque se a pessoa não tiver o conhecimento assim, de artista para querer fazer uma obra de arte com IA, ela vai ver, ficou ótimo, porque a IA gera resultados ótimos. Mas daí ela não vai ter o pensamento crítico, assim, o olhar crítico de ver, mas isso podia ter ficado melhor, isso ficou bom. Sabe que eu como escritor, eu sou um sujeito que eu peguei várias eras, eu sou da geração dos millennials, né? Os millennials são aqueles caras que eles pegaram. Quando eu nasci, por exemplo, não era nem comum ter videogame. O videogame na minha época era o Atari, não sei se tu conhece. Nunca ouvi falar desse videogame. Os primeiros videogames, assim, tinha uns jogos meio esquisitos, assim, que era só os gráficos, sabe? Daí batia, fazia um troço bem estranho, assim. Hoje em dia. Eu saí do Atari até chegar hoje ao Play 5, né? E chegar ali nos videogames que são de computador, que são super avançados. Nesse processo todo eu passei da máquina de escrever, que eu guardo até hoje a minha máquina de escrever original, passei para o computador, do computador para o notebook, do notebook para o tablet. Então eu passei por várias. E o que eu tenho percebido assim, é que as pessoas de mais idade elas sempre têm um preconceito quando ocorrem essas mudanças, né? Então, por exemplo, eu estou vendo isso de novo com a IA. O que tu acha sobre essa atitude delas em relação a essa mudança que a IA está trazendo para nós? Bom, a mudança com a IA está ocorrendo muito rapidamente. Por isso eu acho que tem gente que não concorda com essa mudança, assim, e não vê a IA como uma coisa essencial, assim, mas no futuro a IA já vai ser muito comum. Você falou dos videogames, né? Muitos videogames hoje já estão utilizando IA para serem criados, por exemplo, o FIFA. O FIFA tem lá uma IA que analisa o comportamento dos jogadores no campo e coloca para o jogo ficar mais realista. Então acho que a IA só vai ter a contribuir com tudo. E em relação à escrita, a gente falou sobre ilustração, mas em relação à escrita, né? Porque, por exemplo, um dos usos que eu tenho feito da IA enquanto escritor é também para os meus textos. Não todos os textos, mas principalmente textos de divulgação na internet eu uso IA. Eu escrevo porque o que eu percebi? Que enquanto escritor eu preciso fazer o meu marketing na internet, por exemplo. Então, né, que é uma coisa muito comum de todo mundo hoje em dia ter que fazer a própria divulgação. Não sei se tu faz isso também, fazer a tua própria divulgação nas redes. Sim, eu faço e eu uso IA também. Uso IA. Usa IA porque toma muito tempo, né? Para você escrever uma coisa que serve a um momento que é, digamos assim, perecível, porque tu tá querendo atingir o público, né? Naquele momento depois tu não vai guardar aquilo. É uma coisa né, passageira. E aí eu uso IA para fazer esses textos. Você então usa também IA para fazer os textos de divulgação? Uso IA. É que eu acho também que a IA vai contribuir muito, por quê? Porque a IA, ela é um super profissional, né? Qualquer área que tu pegar a IA, também tem os agentes agora, que são mais focados em coisas específicas, os agentes de IA. Mas se tu pegar a IA, uma IA qualquer, uma boa IA, e tu fazer um prompt, que o prompt precisa ser bom. Se tu fizer um bom prompt para IA, ela consegue te entregar um resultado ótimo, mesmo tu não tendo conhecimento sobre o assunto. Claro que se tu tiver conhecimento sobre o assunto, tu vai conseguir ajeitar o prompt melhor, vai conseguir um resultado melhor. Agora, para tu fazer o prompt, tu tem que ter experiência de leitura. Tem que ter experiência de leitura e também de escrita, para conseguir botar todas as ideias que tu tem para IA, para conseguir explicar para IA o que você quer. E aí a gente volta ao problema da leitura e da escrita, né? Tem muitas pessoas que não levam isso a sério.
E para escrever os teus textos, você usa IA também? Você já pensou em usar IA nos textos também? Tu acha que no futuro os escritores eles vão utilizar a IA para escreverem? Eu acho que sim, porque uma pessoa qualquer assim que quer escrever um livro, pega, usa a IA vai gerar um resultado ótimo, um resultado maravilhoso. Mas eu acho que no futuro vai ter pessoas que vão se especializar só em escrever com IA, em criar livros com IA, só com IA. E no caso de livros artísticos, será que isso vai funcionar? Bom, tem que ver com o avanço, mas eu acho que com o avanço da IA vai dar certo. Eu acho que vai ter como. Porque se tu for ver, cada vez vai ficando mais fácil dar os comandos para as IAs, né? Com todas as atualizações novas que estão tendo nas IA, cada vez vai ficando muito mais simples de fazer. Então, eu acho que conforme o avanço da IA for acontecendo, vai ter como fazer livro só com IA. Teus colegas da tua idade lidam tão bem com esse processo quanto você? A tua geração, de modo geral, assim, tu acha que está lidando? Bom, eu acho que, levando em consideração os meus colegas, né, que eu tenho contato, não estão lidando tão bem assim com o avanço da IA. Tá usando a IA mais para brincadeira, assim, sendo que a IA é uma coisa que tem muito potencial, assim, é uma coisa muito poderosa, a ferramenta da IA. É o que geralmente acontece com as grandes transformações. Mas que bom que tem umas pessoas que estão na ponta como você, né? Pensando lá para frente. Tu já escreveu alguma parte do próximo livro? Eu comecei a escrever o primeiro capítulo do próximo livro, só que daí eu fui parando e não tá certo ainda aquele capítulo, não tá totalmente formulado do jeito que eu quero. Então eu tô pensando ainda, tô tentando fazer. O próximo livro vai ter como plot principal, qual que vai ser a ideia principal do próximo livro? Que é a continuação desse, né? Sim. Vai ser o resgate da mãe do Apolo, que foi sequestrada por sequestradores, caçadores ilegais, que estão na Amazônia. Então vai ser aqui no Brasil, a história vai ser na Amazônia, que é a maior floresta do mundo, né? Uhum. Eu disse que tu tinha um pé no Brasil, viu? Na verdade, os dois. Não, eu acho que faz todo sentido o periquito sul brasileiro estar, né, no Brasil. No Brasil, né? Mas isso também já demonstra, eu acho que demonstra um certo senso crítico que tu tem, porque nesse sentido você é muito diferente de alguns outros escritores da tua geração que eu vejo que se aventuram a escrever com a tua idade, porque tem no Wattpad, por exemplo, fanfics e tudo mais, que eu disse, por exemplo, que aquele pessoal que coloca aqueles nomes estrangeiros, aquela coisa toda, tentando, né? Tu já fez alguma coisa assim, bem mais pé no chão, e ainda tem o detalhe de ser extremamente de vanguarda, porque isso que tu está fazendo é uma coisa de vanguarda, né? Que é utilizar a IA para fazer a ilustração do teu próprio livro. Então é algo assim bem de vanguarda mesmo, né? Meus parabéns por toda essa proficiência, por toda essa disponibilidade, né, em olhar em relação ao futuro. E para quem quiser comprar o Apolo, onde é que encontra? Na livraria Delta do Shopping Passo Fundo. Lá? Uhum, tu vai na seção lá do infantil que tu vai achar. E para te seguir nas redes sociais, você tem Instagram, tem Facebook? Sim, é Pedro PH Luz. Pedro PH Luz. @Pedro PH Luz. Arroba Pedro PH Luz. Isso daí. Instagram? Tem Facebook também? Não tem Facebook, só Instagram. Desprezando os milênios, né? Tá certo, né? Instagram, TikTok também não tem, por enquanto? Não tem. Então, Instagram, Pedro PH Luz. Pedro PH Luz. Pedro, muito obrigado, então, pela tua presença hoje aqui. Quando tu lançar o segundo livro do Apolo, já fica aberto o convite para você vir aqui, voltar ao programa. E também vamos, de repente, mais tarde, gravar um programa voltado mais para essa discussão da IA com a internet, né? De repente, posso trazer outros convidados também aqui para a gente fazer um debate sobre, que é um assunto bem realmente na pauta, né, do dia de todo mundo, acredito eu. Muito obrigado, então. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.